Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. O nosso tema hoje é desigualdade das riquezas. E para conversar sobre esse tema, nós trouxemos, além da Miriam dos Anjos, nossa convidada especial, a palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, Patrícia Mello. Muito bem-vinda, Patrícia, tudo bem? Oi, Ana. Oi, Miriam. Oi a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, viu? Estou muito lisonjeada, muito feliz de conhecê-las. Patrícia, esse tema já é familiar a você, porque você tem uma palestra, né, de há um tempo atrás, sobre esse tema da desigualdade das riquezas. E esse tema, ele foi explicado pelos espíritos a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões de 808 a 813, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, acho que 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, Patrícia, a gente sabe que esse é um mundo cheio de desigualdades, em que você convive com pessoas que são bilionárias e pessoas que ainda passam fome, né? Uma desigualdade gritante. E isso, inclusive, é motivo de muitas pessoas não entenderem a justiça divina. Então, como que a doutrina espírita, através desses ensinamentos, compreende essa questão da desigualdade social, da desigualdade das riquezas? Ana, é um tema instigante mesmo, sobretudo para, talvez, pessoas fora da doutrina espírita, né? Porque se nós pensarmos em uma única existência, fica muito complexo explicar a justiça divina, por que uns, em uma única existência, teriam vindo privilegiados, e aí a gente vai explicar um pouco melhor ao longo do nosso bate-papo, porque não é um privilégio, é uma prova, mas por que uns, né, aos olhos pelo menos dos homens, seriam privilegiados com condições materiais melhores e condições sociais melhores, e enquanto outros vêm com essa prova também da pobreza ou da dificuldade. Então, se a gente não olha pelo ponto de vista da reencarnação ou das múltiplas existências, ficaria realmente muito difícil compreender a justiça divina. Mas, sob essa ótica, que é a ótica da nossa filosofia, que é a doutrina espírita, nós entendemos que há uma justiça total, porque são provas escolhidas muitas vezes pelos próprios espíritos, né? Ao longo de suas múltiplas existências, vão passando justamente para o seu próprio crescimento, por várias fases, etapas. Nós, ora, encarnamos em situações e condições em que experienciamos a dificuldade material, ora, encarnamos em locais e culturas, em países em que podemos experienciar a prova da riqueza, e isso é tudo para, né, o objetivo é o nosso progresso espiritual, é o nosso crescimento. Não fossem essas provas, nós não avançaríamos, nós continuaríamos, se viéssemos sempre na mesma condição, teríamos sempre o mesmo ambiente, os mesmos tipos de convívio, e nós não cresceríamos. Então, é como se esse planeta fosse uma eterna escola, né, em que a gente vem aqui justamente para passar por essas provas, essas expiações, e ir aprendendo, evoluindo, crescendo, vivendo na pele, muitas vezes aquilo que, em algumas situações, a gente não consegue entender. Miriam, muitas vezes a gente, né, Miriam, muitas vezes a gente fala, puxa, mas é melhor passar pelas provas na riqueza, né? Como é que você vê isso? Não, e eu acho esse tema, como sempre, eu acho que em qualquer momento da humanidade, a menos que a gente, de fato, a gente se moralize melhor, será sempre um tema atual, né? Porque uma coisa é o que a religiosidade vai com o tempo nos esclarecendo e orientando a respeito dessas posses transitórias, né? Como a riqueza. E a outra é como a gente se comporta em relação a ela, porque as regras sociais nos levam a uma métrica na qual eu serei mais respeitado, mais importante, mais visto, se eu tiver, né, na escala do quem tem, né, de quem tem ou possui muitos bens. E aquele que tem menos ainda fica aparentemente numa escala daquele que é ignorado, no qual é tratado com certa indiferença. E quando a gente volta para a nossa referência, né,
nossa referência, eu digo, religiosa, aí nós vamos escutar, né, a fala de Jesus de que é mais fácil um camelo passar, né, por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente fica num conflito, tipo, eu tenho ou por querer ter eu peco, né? E eu acho que a doutrina Posso ser ambiciosa ou não posso? Pois é, então Mundo materialista, né, em que o sucesso está ligado a quem tem posses, não é isso? sim, e depois também penso que nesse conflito interno que a gente vive, né, entre a demanda externa social e a demanda interna religiosa, a doutrina nos ajuda muito, porque não há caminhos tortuosos, né? Então, se nós estamos encarnados no mundo material, que a gente viva. Se a gente veio com uma competência, com habilidade para fazer com que esses bens sejam multiplicados, que beleza se a gente consegue fazer isso, né? Agora, é o uso deles que vai nos caracterizar se estamos fazendo bom ou mau uso. E, nesse sentido, entre estou pecando por querer ter mais posses, né? Ou não, como é que a gente começa a se relacionar com isso, Patrícia? Como é que eu sei que eu estou fazendo bom ou mau uso dessa riqueza que me chega, né? E a gente está falando de uma riqueza financeira, né? Tem outras riquezas nossas, né? O dom a oportunidade de falar, quantos muito não falam, né? A oportunidade de termos tempo para exercitar o bem, uma série de outras coisas. Mas, por enquanto, a provocação com a Patrícia é essa. Como é que eu sei que posso fazer, que eu estou fazendo bom ou mau uso da riqueza que me foi concedida? Miriam, super legal você falar desse conflito mesmo, porque às vezes a interpretação de algumas passagens, né, faladas por Jesus, levam equivocadamente ao entendimento de que é negativo ter ambição, ou que é negativo ter algum tipo de posse material, né? Quando na verdade essas riquezas, o dinheiro, a riqueza, ele é neutro. Vai depender do uso que você fizer dele, né? E aí você me pergunta, como é que eu posso fazer bom uso disso? Se a gente multiplica, se a gente utiliza esses bens materiais, não só para o nosso usufruto pessoal, se a gente utiliza para realmente fazer com que isso se multiplique no bem, esse é o caminho, né? A gente realmente é justamente uma prova a riqueza, porque a tendência é que quanto mais nós tenhamos, mais nós queiramos. Então, a gente se perde um pouco nesse egoísmo e na vaidade, que são males que ainda estão presentes em nós. Então, quando nós pensarmos no próximo e seguirmos a máxima do Cristo de amai-vos uns aos outros, essa prova da riqueza se tornará um pouco mais fácil para nós. E nós conseguiríamos fazer um bom uso dela, ajudando, realmente contribuindo para um melhoramento essa diminuição da desigualdade social. A gente tem grandes exemplos no mundo de pessoas que conseguiram passar pela prova da riqueza, ou que estão conseguindo de forma exitosa. E, né, como a gente vê grandes nomes, aí eu vou citar um como Bill Gates, né, que realmente outro dia eu lia, inclusive, uma matéria sobre ele que falava que ele ainda em vida, ele procura ajudar ONGs e procura ajudar entidades da sociedade para doar a sua fortuna ainda em vida e fazer com que, além dos empregos que ele já gera, né, com a Microsoft, ele ainda consegue auxiliar a muitas pessoas. Então, esse é um bom uso, né? Realmente você não ser incitado ao excesso, à vaidade, ao orgulho de quanto mais eu tenho, mais eu sinto que preciso, que necessito, porque a gente não tem fim, né? Se a gente realmente se deixar levar pelos prazeres da matéria, eles são inúmeros, né? Eu vou querer um apartamento para eu ser feliz, e no dia que eu comprar esse apartamento, eu vou sentir que não preencheu o meu vazio. Eu vou querer um maior, e eu vou estar sempre correndo atrás de coisas que saciem essa minha vaidade, são os excessos. Esse seria o mau uso. Pensar em mim, nos excessos daquilo que não me satisfaz, e eu vou atrás de mais e mais e mais. Levar para os ensinamentos do Espírito, de que tudo que eu tenho aqui é empréstimo,
tudo que eu tenho aqui eu não levarei comigo, né, para a minha vida espiritual, que a verdadeira morada é no plano espiritual, a gente vem momentaneamente experienciar essas provas. Se eu entendo isso, a riqueza ela vai ser apenas um instrumento para que eu possa fazer o bem, praticar o bem e compartilhar o que eu tenho com outras pessoas. E, Patrícia, eu acho que o grande mau uso que se faz da riqueza é você se sentir superior ao outro só porque você teve a oportunidade de ter mais. Às vezes você nasceu com mais, às vezes você batalhou, trabalhou, mas você acha que aquilo foi o grande sucesso da sua vida, então você é superior aos outros. Eu sou melhor. E isso ainda está extremamente arraigado nessa sociedade que valoriza muito o ter. E se eu tenho, significa que eu sou mais, e não é nada disso, né? E aí a gente se complica muito nessa prova, né? Com grandes consequências aí para o futuro, mas no caso da pobreza, né? Porque as pessoas acham que a prova, não existe a prova na riqueza, né? É como se a vida do rico, né? Ou quem nasceu já mais abastado, sem tantas dificuldades, ele veio sem provas. As provas são menores. Dura quando eu não tenho onde morar, dura quando eu vivo na miséria, na violência, eu vivo para comer, eu não tenho perspectiva de crescimento nenhum. Essas provas são muito, muito difíceis, mas não necessariamente existe uma hierarquia entre elas, né, Patrícia? Deus não está dando uma condição, a gente não está nascendo numa condição financeiramente, né, melhor ou pior, em função de uma hierarquia em que eu esteja, né? Explica um pouquinho isso. Perfeito, Ana. Na verdade, Deus nos criou todos iguais, né? Nós aqui vamos nos desenvolvendo e a partir das experiências que vivemos, vamos evoluindo materialmente, moralmente, intelectualmente. Isso faz parte da jornada individual de cada um de nós. E essas desigualdades, tanto sociais quanto materiais, elas são oriundas dessas experiências dos homens. Não é Deus quem cria uma desigualdade social, são os homens que criam, né? E na verdade, a gente diminui essa distância quando a gente entende que são provas, e são provas escolhidas pelo próprio Espírito, e como você falou, tanto na riqueza existe uma dificuldade imensa, quanto na miséria ou na pobreza existem as suas dificuldades. Né? Na pobreza, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de trabalhar uma resiliência, uma paciência, né, que muitas vezes em outras oportunidades a gente não tem. Então, os espíritos nos dizem que na miséria, isso provoca na gente, às vezes, uma queixa, né? A gente se lamenta e não consegue vivenciar essa prova com a grandeza que a gente poderia vivenciar, aceitando resilientemente aquela condição, claro, lutando sempre, né, para melhorar, mas sem se queixar e sem achar que é culpa de Deus. Então, a gente, às vezes, vivencia uma prova que nós mesmos pedimos para passar por ela, mas quando a gente chega aqui, como a gente tem um esquecimento, a gente se lamenta e se queixa. Então, a prova da pobreza, ela é, muitas vezes, muito difícil ou tão difícil quanto a da riqueza. Não é uma mais ou outra menos, isso vai depender de como cada indivíduo, de como cada espírito está preparado ou não para passar por ela. Né? A prova da riqueza, ela vai fazer com que aquele indivíduo aprenda a trabalhar nele, espiritualmente falando, né? A caridade, diminuir em si o orgulho e a vaidade e olhar mais para o próximo. Então, são provas muito difíceis. Lá no livro Céu e Inferno tem um exemplo da Condessa Paula, e é muito interessante o relato que os espíritos nos fazem ali no livro Céu e Inferno, porque dizem que ela foi um espírito que, ela está lá no capítulo que fala sobre os espíritos felizes, ou seja, aqueles que vivenciaram suas provas aqui na Terra e conseguiram concluí-las de forma exitosa. E nessa parte conta que ela faleceu jovem, né? E depois de 12 anos ela é
evocada por algum familiar seu, naquelas reuniões ali que eram realizadas por Kardec e pelos estudiosos à época, né, contemporâneos de Kardec, e ela vem justamente falar sobre a prova da riqueza, que ela só conseguiu passar por essa prova de maneira exitosa quando ela vivenciou várias vezes a prova da pobreza, e ela aprendeu a valorizar, né, e a compartilhar mesmo aquilo que ela não tinha. Porque é muito fácil a gente compartilhar aquilo que nos sobra, aquilo que é o nosso excesso, o nosso supérfluo, né? E como Jesus mesmo nos ensinou lá no óbolo da viúva, o que muitas vezes tem mais valor e um peso maior para nós é justamente a gente dar daquilo que é necessário para a gente também. Então, compartilhar. E muitas vezes em condições sociais inferiores, pessoas muito humildes conseguem tirar metade do seu pão, literalmente, e dar para o próximo com muito mais facilidade do que alguém que tem uma condição melhor. E ela fala isso, que ela conseguiu compartilhar, quando ela foi condessa, não só da condição material, né, que ela nasceu rica, numa família ilustre, mas ela era aquela pessoa que era caridosa, intrinsecamente, não só nos bens, mas moralmente caridosa. E ela termina essa prova com muito êxito, e ela fala disso, que muitos se apressam em querer a prova da riqueza por julgarem que é mais fácil. Já que eu vou ter que ser testado mesmo lá no mundo material, que eu seja testado andando de iate, né? Tem conforto, né? No conforto. E ela fala que às vezes a gente se precipita querendo essa prova quando a gente ainda não tem preparo para vivenciá-la, e que muitas vezes ela vivenciou na matéria a pobreza para aprender a valorizar aquilo que ela poderia compartilhar, para aprender a ter moralmente um entendimento que não fizesse com que ela sucumbisse na prova da riqueza. Eu gostei, como sempre, né? O papo é interessante que você falou, Patrícia, porque viver essas experiências, né, da riqueza, ou na outra ponta extrema, né, a da dificuldade da miséria, a gente, para passar por elas bem, precisamos de treino, né? Isso seguiria, eu estou aqui fazendo uma interpretação de que esse treino talvez não se resuma a uma única encarnação, né? Nós somos espíritos jovens, se a gente for pensar no planeta que habitamos, mal saímos do primarismo lá, né? Então, eu penso assim que a gente vem vivendo encarnações e encarnações ainda na sobrevivência dos nossos instintos. Por isso que, estando encarnado, né, e ainda com a questão do esquecimento, nós damos tanto valor a essas coisas materiais, como o poder, né, como a riqueza nos traz o usufruto de nossos prazeres, das nossas paixões, porque isso nos traz prazer, né? E nós vivemos ainda muito nesse círculo do prazer dos nossos sentidos. E a gente vai vendo que, intelectualmente, né, no estágio que nós estamos atualmente, nós desenvolvemos bastante. Mas, no entanto, na questão da moralidade, que é exatamente isso, aquilo que eu tenho, se me é permitido duplicar, né, ampliar, e que essa ampliação do que eu tenho também seja revertida por aqueles que vieram nessa encarnação com uma necessidade maior, isso vai fazendo com que a gente mude a perspectiva do para que eu vim, né? O que significa ter riqueza, o que significa estar passando pela dificuldade. E aí me lembrei também, eu sou muito ruim de lembrar capítulo onde minha memória não me ajuda, mas o fato sim. Me lembrei do Evangelho, de um jovem que diz a Cristo que gostaria de segui-lo, aí que ele atendia a todos os mandamentos, observava, e Cristo, meu Deus do céu, né? Me parece muito eu ainda, sabe, nessa fase? Não, eu sei de cor, eu entendo, eu sei qual é o meu papel, o que eu devo fazer, o que é importante. Aí Cristo como que diz, eu vou lhe mostrar que você não está assim tão evoluído ainda não. Aí ele diz, tá bem, vende seus bens e me segue. Olha, e nisso, vende os seus bens e segue, ele faz um convite do desapego,
Porque nesse processo, né, que a gente ainda vem de saciar as nossas paixões, nossos desejos, a gente vai criando um apego a essas coisas, não só as coisas, como as pessoas também, a uma posição social, a um status social, a uma postura, como a Ana trouxe, né, porque acho que eu tenho, possuo, então eu sou mais importante e os outros têm que subjugar a minha vontade, ao meu filtro, né? Então, o quanto nós temos que trabalhar a questão do desapego. Desapegar ainda é um processo difícil, né, que a gente está aprendendo. Então, essa vivência de vir numa oportunidade da riqueza e entender que a riqueza não é para uso exclusivamente meu e dos meus, né? Demonstra o desapego. Da mesma forma, eu acho que no outro extremo da miséria, que também é bastante difícil, ela vai me ensinar de que você chamou da queixa, né? Então, vem uma coisa maior ainda, né? Maior do que quando na riqueza eu exercito compartilhar, né? Distribuir aquilo que eu tenho além. Na pobreza, o exercício é um exercício mais interno, é o exercício da aceitação. Aceitar e compreender que é uma condição momentânea, porque, né, quem nasce acaba voltando para o plano espiritual através do processo da morte, mas é uma aceitação que a gente também não está preparado ainda. Na riqueza eu não estou preparado para o desapego, e na pobreza eu também não estou preparado para aceitar, levar aquela vida dura, de ver os meus passando fome muitas vezes, sendo tratado com indiferença, não tendo o que comer, também não é fácil. Aceitar isso também é um exercício enorme. Mas eu acho que uma grande massa vive no intermediário, né? Então, vive na zona de conforto, vou chamar assim. Nem vive intensamente a prova da riqueza, nem vive intensamente a prova da miséria. Mas também vive, tem, né, essas experiências, né? Então, eu queria que você continuasse essa conversa, Patrícia. Como é a questão dessa população que vive o intermediário, que vive uma situação dentro de uma zona de conforto? Patrícia, a ambição seria algo prejudicial, porque durante muito tempo as pessoas entenderam que não deveriam ter uma ambição de progredir, como se o rico fosse sempre errado por ter a riqueza, mas a gente quer entender de uma forma mais aprofundada essa questão. Uhum. Então, Ana e Miriam, essa citação que a Miriam fez, né? Miriam, você falou que não lembrava, mas está justamente nesse capítulo 16, né? Do Não se pode servir a Deus e a Mamon, que ele resgata aí o Evangelho de Mateus, que conta essa história do jovem que queria seguir ao Cristo, e Cristo falou, então, deixa seus bens, vende tudo e me segue. E aí gera... essa e algumas outras frases do Cristo, uma interpretação nas pessoas de que essa ambição, né, Ana, isso é um pecado, ter algo material é horrível, eu não vou adentrar o reino dos céus, e essa é a interpretação que a gente vem carregando há muitos e muitos e muitos séculos aí depois da vinda do Cristo, quando na verdade nós estamos na matéria, nós não somos essa matéria, nós somos espíritos vivendo uma experiência material, mas enquanto estivermos aqui na matéria, nós vamos vivenciar as coisas da matéria. Claro que com a perspectiva e o olhar do espírito, de que eu não vou levar nada daqui, de que eu não preciso viver para acumular riquezas, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Então, esse acúmulo de riquezas, muitas vezes, pensando lá no amanhã, ele é muito prejudicial para o espírito, porque, como você disse, Miriam, gera um apego, e o espírito, quando é convidado a retornar à pátria espiritual, não está preparado para deixar tudo aquilo que ele angariou, que ele conquistou. Isso gera, muitas vezes, o aprisionamento desse espírito aqui, né, perto das questões materiais, sem conseguir seguir a sua estrada evolutiva, porque acha que é eterno, os bens são eternos. Então, é prejudicial para o espírito esse apego, mas é o uso e o entendimento que ele vai ter dessas questões materiais. E não que o dinheiro em si, ou as questões materiais em si, a ambição em si seja prejudicial. Não, o homem, enquanto está aqui,
ele precisa trabalhar, ele precisa viver do dinheiro, da matéria, porque ele está encarnado. Mas com essa consciência de que tudo que a gente tem aqui é empréstimo divino para o nosso desenvolvimento. Cada um dentro do seu planejamento reencarnatório, cada um dentro da condição espiritual que é necessária para o seu crescimento naquele momento, né? Ah, Patrícia, então quer dizer, como a Ana colocou aí, que quem tem mais é porque quem tem riqueza já está mais adiantado, já está mais evoluído, né? Tem um mérito para receber mais? Não necessariamente. Né? Às vezes, a gente nunca sabe o porquê daquela prova. Né? Muitas vezes, alguém pode vivenciar aquilo ali justamente por uma questão de justiça divina, de débitos do passado. Né? Muitas pessoas chegam, e o Livro dos Espíritos fala sobre isso também, as pessoas chegam à fortuna de formas diversas, por heranças, que às vezes são formas de justiça com aquele próprio espírito de tempos pretéritos, né? Outras vezes pelo fruto do próprio trabalho, outras vezes por já nascer numa família que tem posses. O mais importante é a gente sempre olhar para essas posses e se perguntar o que eu estou fazendo desse empréstimo divino. E esse empréstimo divino, a gente está falando aqui da riqueza, mas acho que a Miriam, que comentou isso lá no início, pode ser da minha inteligência, das minhas potencialidades intelectuais, dos meus talentos, o que eu estou fazendo desses talentos, o que eu estou fazendo desses empréstimos que eu tenho aqui na matéria para me desenvolver. Se eu estiver realmente usufruindo desses empréstimos divinos apenas para mim, eu estou ainda no egoísmo. E esse mau uso vai fazer lá na frente com que eu me arrependa da oportunidade que eu tive e não consegui, muitas vezes, gerar algo de bom para o próximo, para aqueles que estão no meu convívio, né, no convívio profissional, no convívio familiar, nas pessoas que me cercam. Então, todos nós temos talentos, todos nós temos formas de auxiliar, de contribuir para o melhoramento do planeta e daqueles que nos cercam. E, às vezes, a gente não enxerga isso. Então, realmente, ter riquezas não é negativo, não é feio, ninguém precisa se culpar por isso, mas a gente precisa sempre se questionar o que eu estou fazendo daquilo que me foi dado como empréstimo divino, para que eu possa melhorar a condição daqueles que me circundam. E, Patrícia, a gente sabe que estamos nesse mundo de provas e expiações testando, né? As nossas habilidades aí para conseguirmos evoluir, né? Ampliar a nossa consciência. Mas quando é que o mundo será menos desigual? Você tem resposta para isso? Olha, eu, né, sigo aqui na cola do que os espíritos nos falam, né? Então, a colinha aqui é o que eles dizem, que a desigualdade social, como nós estamos em níveis diferentes de crescimento, ela sempre vai existir, porque a gente tem uma tendência a achar que, então um dia, quando nós evoluirmos, vai ser tudo igualzinho. Enquanto nós estivermos vivendo na matéria, mesmo que nós recebêssemos, digamos que houvesse a condição de que Deus desse igualzinho para todos os mesmos bens, nós, pelo nosso nível, desnivelamento mesmo, espiritual, nós trataríamos de rapidamente, pelo egoísmo, de novo, criarmos as desigualdades, que, como nós dissemos, não são frutos, não são oriundos da criação divina, é da própria vivência do homem. Então, essa desigualdade, eles nos explicam que sempre existirá. Agora, o nosso trabalho e o nosso esforço é para que essa desigualdade ela não seja tão gritante, para que a gente possa contribuir para que haja menos desigualdade social no mundo. Esse é o nosso dever, sempre. E essa desigualdade, ela vai cada vez diminuindo quando a gente aprender a olhar para o próximo como nosso irmão verdadeiramente. Quando a gente não ignora que eu tenho uma casa que me abriga da chuva, como nesse momento, lá fora chove e eu estou aqui quentinha na minha casa, mas tem gente que está na rua passando chuva, debaixo da chuva. Quando eu entendo que eu tenho um lar, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho condições e outras pessoas não têm. E muitas vezes a gente fecha os olhos, ignora, segue a vida e a gente não consegue repartir esse pão. Então, quando nós formos mais fraternos,
quando nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, que é a máxima que o Cristo nos ensinou, nós trabalharemos incansavelmente para auxiliar aqueles que mais necessitam, das formas que forem possíveis. Ah, Patrícia, então eu preciso esperar ter a riqueza para eu dividir? Tem gente que fala assim, se eu tivesse mais, eu ajudaria, mas eu não posso. Mas a gente ajuda naquilo que a gente tem, naquilo que a gente pode, né? Tem gente que não tem dinheiro, não tem condições, mas uma simples maquininha de costura faz um agasalho para uma criança que está passando frio, né? Tem gente que na própria mão ali faz uma meinha para quem está lá fora. Tem gente que não tem condições, mas se propõe a ser aquele que auxilia a angariar bens materiais para os outros, né? Eu conheço um trabalho aqui na cidade estrutural, em que a própria comunidade eles vão juntando daqueles que todos passam por muitas dificuldades ali, mas do que tem um pouquinho mais para passarem para o que tem um pouco menos, entre eles mesmos, né? Então, eles vão angariando doações e conseguem suprir a fome, conseguem suprir a necessidade de quem tem menos. Então, quando nós aprendermos a vivermos como irmãos, né? Quando nós realmente empregarmos o amor ao próximo em todas as nossas ações, essas desigualdades sociais diminuirão. Elas existirão porque é fruto da nossa falta de compreensão ainda, né? E aqui ainda é uma prova necessária para a gente. Essas provas ainda são necessárias. A prova da riqueza, a prova da pobreza, elas são necessárias para que a gente observe, para que a gente aprenda com a própria condição que a gente vive e com os que também vivenciam essas provas perto de nós. E, Patrícia, você me fez lembrar também, né, desses exemplos, porque a primeira reação, eu não tem como dar, estão passando momentos, mas sempre associada a essa coisa da doação material, né? E aí me lembrei aqui que também a virtude da gentileza, né? Ela é uma oportunidade da gente desenvolver, exercitar, fortalecer. Quantas vezes a gente está na rua, não cumprimenta, né? O nosso vizinho cumprimenta aquele que é responsável pela portaria. Com essa questão da pandemia, quantos irmãos em necessidade estão nos nossos sinais, né? Pedindo auxílio. E eu observo, as pessoas não são capazes de olhar para aquela pessoa, para aquele irmão, né? Então, um sorriso, né? E, se for possível, um bom dia. Gente, são pequenos gestos de gentileza nesse exemplo que restitui a este irmão que está passando uma dificuldade uma coisa em que a gente nunca deveria deixar de abrir mão, né? Que é a honradez do outro, né? Somos todos humanos, né? Então, precisamos nos sentir humanos, né? Então, o tratar com a indiferença, às vezes com certo deboche, é tão triste. Então, existem tantas maneiras, se a gente se propuser mesmo a esse caminho de aprender a compartilhar, a gente pode compartilhar muitas coisas, né? E aí, lembrei de outra passagem, né? Já está quase dando a nossa hora, né? Daquela mãe que leva a filha para visitar, que ela dá uma assistência a uma família, né, que o pai está doente no hospital, mas ela dá aquela assistência, vai adequadamente, a filha pede para a mãe que ela também quer ajudar, e a mãe diz que mérito ela teria, né, nesse exercício do serviço do bem, se a mãe desse para ela apenas entregasse, que ela deveria, sim, dar dela, né, e ela também traz uma fala muito legal, ela fala que, além de dar, seja a questão material, seja, né, o sorriso, a gentileza, nós também devemos fazer isso com o nosso mais puro sentimento, né, de amor por aquele na qual nós estamos atendendo. E, às vezes, a gente faz as coisas de uma forma tão mecânica, né? A riqueza é tão mecânico, eu vou usar, vou passar para os meus, vou acumular, mas a gente sabe que, como é temporário, amanhã pode não existir, não é? Aquele que passa pela dificuldade, exercitar a aceitação, embora seja bastante difícil, nosso tempo encarnado é tão pequeno, né? Embora as dores sejam grandes, mas são dores grandes porque nós negligenciamos. Nós estamos num período da escola, penso eu, está todo mundo na escola, né? A humanidade está numa escola. Então, nós ainda estamos naquele tempo em que a maior parte gosta de ficar no recreio.
né? Mata a aula para ir pro recreio, não quer saber de responsa, não quer saber de aprender. Então, tem aqueles que estão em sala de aula, mas ainda são muito novatos, então tem uma certa dificuldade de entendimento, aí acabam repetindo aquele ano. Tem aqueles que se empenharam mais, porque perceberam a importância do ensino, vão passando adiante. Mas como a gente ainda está, a maioria no recreio brincando e brigando, nosso tempo de sair e termos uma desigualdade social menor vai cada vez mais protelando, né? Lembrei disso nesse momento aqui. E, Patrícia, como a gente está perto aqui do final, eu quero aproveitar para te perguntar, para pedir uma mensagem para você. Como é que eu posso avaliar a minha conduta nessa encarnação com relação àquilo que eu recebi e que uso eu tenho feito daquilo que eu recebi, seja muito, seja pouco? Como é que a gente tem um parâmetro? Estou me encaminhando bem nesse sentido? A minha consciência está limpa? Posso seguir por esse caminho? A que pontos eu devo observar de atenção? Olha, talvez aqui eu deva corrigir meu rumo. O que você pode dizer para nós? Ana, os espíritos nos ensinam que nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Então, acho que esse é um parâmetro interessante, porque quem tem pouquinho, esse limite das forças vai ser um. Para quem tem muito, o limite das forças vai ser outro. Mas, de qualquer forma, se a gente não estiver fazendo bem no limite daquilo que a gente pode, a gente não está no caminho certo. Então, não basta a gente ficar... É muito fácil, às vezes, a gente falar assim, eu fico aqui da minha casa e eu faço um Pix e ajudo aí uma instituição. Mas eu nunca fui lá, eu não sei nem que instituição é, como essas pessoas estão recebendo. Então, será que eu estou fazendo no limite das minhas forças o bem? E esse limite, ele perpassa não só o auxílio material, mas realmente a vontade de ajudar. É aí que a gente se transforma por dentro. Então, eu acho que esse parâmetro para a gente, né, se é que a gente consegue fazer o bem no limite das nossas forças, como eles nos ensinam, mas a gente está sempre em busca disso. Olha, Patrícia, minha condição material é muito difícil, então até para eu doar uma cesta básica, ir lá no mercado e comprar R$60 uma cesta básica, que gira em torno disso, é muito difícil para mim. Então, se eu não posso doar isso, mas às vezes eu posso ir lá na minha despensa e pegar um litro de óleo que vai ajudar alguém. Se esse é o limite das minhas forças, que seja. Se eu tenho condições de doar mais, que eu faça no limite das minhas forças. E sempre a nossa consciência vai estar tranquila quando a gente sabe, e aí a gente pode se enganar uns aos outros aqui, né? Mas a gente não pode enganar a nossa própria consciência, porque é ela quem vai nos cobrar quando nós partirmos daqui. Nós não teremos nenhum inquisidor que vai nos dizer o que você fez com os bens, ninguém vai dizer isso, mas a nossa consciência vai nos cobrar. Nós vamos chegar do outro lado e os espíritos, quando relatam o arrependimento de terem tido certas oportunidades e não terem feito o bom uso, dói na nossa alma, porque nós ainda estamos aqui na oportunidade. Então, nós não podemos deixar para chegar lá e nos arrependermos. Nós temos que nos questionar hoje. Eu estou ajudando da forma que eu posso, eu estou sendo caridoso, não só materialmente, mas caridoso com aquele familiar que precisa de uma visita, um idoso, né, que precisa de alguém que vá lá conversar, doar do tempo, e às vezes a gente não vai, ou alguém que eu possa atender por telefone, dar uma assistência, porque é uma pessoa mais carente de atenção. Eu estou fazendo isso, então fazer o bem no limite das nossas forças serve para a prova, para todas as provas, né? Eu acho que a gente se conscientizar de que o nosso tempo aqui é curto, né? Uma passagem, é tão breve a nossa passagem aqui pela Terra, e eu sempre digo para os meus amigos que não são espíritas, quando eles brincam comigo assim, ninguém nunca voltou para dizer como é que é lá, eu falo, eles voltam o tempo inteiro. Sim, a gente sabe. A gente até conversa com eles, né? E eles nos relatam sempre, né, o arrependimento pelo tempo perdido, pelas oportunidades perdidas. Então, que nós não percamos tempo mais, que nós realmente estejamos
sedento de fazer o bem a todo instante, a todo momento, em qualquer circunstância, que nós possamos ser instrumento do Cristo em todas as circunstâncias. Patrícia e Miriam, uma coisa que a gente, quando trabalha na reunião mediúnica, né, que a gente aprende, é essa questão que a Patrícia acabou de falar dos grandes arrependimentos e dos grandes apegos, né, que a Miriam citou. Então, a gente sabe que tem espíritos que ficam tão ligados a crimes do passado, né, porque tem até uma história também em algum livro na literatura espírita, de famílias que vão brigando de geração em geração por conta de terras, e um vai encarnando na família do outro para ver se aquilo dilui, e aquilo não consegue se diluir, vai se perpetuando por muitas gerações. Então, a gente sabe que nós estamos nesse nível evolutivo, e que, às vezes, a prova da riqueza, quando a gente pensa, né? Eu vim abastado, eu vim com tanta condição. Às vezes você veio para fazer bom uso da sua profissão também, né? Você ter tido condições de estudar e passar isso para frente, de ajudar outras pessoas com aquele seu conhecimento. É tanta oportunidade que a gente tem. Então, é importante essa avaliação que a Patrícia fala. Como é que eu estou me conduzindo dentro da situação que me foi proposta na encarnação, né? Porque não nascemos em endereço errado, nem em situação errada. E o que eu estou fazendo com essas oportunidades que foram me dadas, né? Seja eu numa condição mais difícil, seja numa condição mais confortável. Mas, Miriam e Patrícia, muito obrigada pela presença de vocês. Patrícia, seja muito bem-vinda, a gente quer te convidar outras vezes, queremos te convidar para o estúdio, quando a gente puder receber novamente. Quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, a gente tem um programa antigo do Papo Espírita chamado Oração do Dinheiro, que também fala um pouco sobre isso. Tem também essa palestra da Patrícia, que se chama Desigualdade das Riquezas, na TV Comunhão. Então, fica o nosso convite para quem quiser se aprofundar nesse tema, e a literatura que a gente citou aqui no início. Muito obrigada a vocês. Deixem seu like, é muito importante que vocês compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que vai gostar, e não deixem de comentar também aqui no YouTube, que é muito importante esse contato que a gente tem com vocês. Então, agradeço a presença de todos e até a próxima quinta.